Olá, pessoal. Eu já dei start aqui no início da gravação da web aula ao vivo de hoje, dando continuidade aqui ao C de instalações elétricas industriais. Antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do Unidigital, tá? Depois do compartilhamento aqui das diretrizes, a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula? Parece que tá meio baixo. Só um minutinho, gente. Acho que agora, acho que agora vai dar certo. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu compartilhar aqui. Então, na última aula, de- nós vimos o esquema, isso mesmo, o esquema 3, né? Que é a chave compensadora. Já estamos em vias aí de entrar na partida indireta eletrônica, tá? Mas antes da gente fazer isso, eu vou mostrar para vocês um jeito aí de fazer, né? Na verdade, não é focado na partida, é focado na frenagem, tá? A frenagem por corrente contínua. Aí, como eu vi aqui que a Flaviane não tinha, ela deixou a pasta, mas estava oculta, tá? Aí agora está disponível para vocês aqui. No esquema, que é o último aqui da atividade 2, que a gente vai comentar hoje. Então, vocês baixem o arquivo que está nessa pasta, que é o que a gente vai usar hoje. Deixa eu pegar aqui a folha de atividade. Show. Se for da chave compensadora, semana passada. Isso daqui, ó, é uma partida direta, né? Se você olhar bem aqui, ó, ela é direta. Então, a gente fazendo a análise aqui, essa partida, deixa eu olhar aqui. Se ela é direta, então é provavelmente para um motor menor, né? De 5 CV para baixo, tá? Ou motor mono ou motor trifásico.
Mas essa técnica aqui, por injeção, né, de corrente contínua, você pode fazer ela é de dois jeitos. Na verdade, a corrente você pode injetar ela no enrolamento. Não, vamos pegar o que a gente pensaria pensando no que a gente conhece de freio de bicicleta, né? Nós já estamos acostumados aí, né? Quase todo mundo aí, pelo menos da minha época que eu conheço, sempre tinha bicicleta ou já aprendeu a andar de bicicleta e tinha os famosos garfos, né? A gente usava por garfo, depois aquele freio cantilever, né? E depois o freio, né? Tinha um freio que ele só tinha naquelas bicicletas cargueira, que aí você gira, se eu não me engano, você gira para trás ali, você consegue frear ele sem utilizar um freio de mão ali, de alavanca, né? Que tem no punho ali da bicicleta. Era um freio curioso. E pensando nisso, né? Igual freio de carro, porque tem um disco ali, né? Eu lembro que eu tinha uma BMX com freio a disco. Então, quando a gente pensa em frenagem, nós pensamos, né, uma borracha de um garfo, ou então um freio a disco, que ele vem no cubo, tem aquele que a pinça vem aqui no disco mesmo, e tem um que ele fecha no cubo, que era o que eu tinha lá na BMX. Ele fecha aqui no cubo, aí a borracha fica em volta, e daí ele trava o motor. Então, nós pensamos nesse tipo aí de freio, tá? Mas também tem a frenagem, né? Aí pensando em motor né, seja de corrente alternada aí, também tem motor de corrente contínua, mono, trifásico. Pensando nesse tipo de motor, é possível você injetar uma corrente, né? Uma corrente. Quando você injeta corrente, porque a gente fica na cabeça assim, injetei corrente no motor ou num circuito elétrico, então quer dizer que eu fechei ele, que eu liguei, né? Mas aquela ideia de injeção de corrente elétrica, parece que a gente só está injetando a corrente em si, né? Porque o que a gente aprende que a corrente elétrica ela aquece, né? Tem o efeito Joule ali, realmente isso acontece, mas a gente só foca só nessa parte, né? Ou seja, no nosso pensamento vem só a questão do aquecimento, tá? A gente não pensa naturalmente que a injeção daquela corrente ela gera um campo magnético, que por sua vez, esse campo magnético, né, no enrolamento lá na bobina aqui, né, vamos desenhar. Eu vou usar aqui não, aqui mesmo, na nossa folha aqui. Tá tentando desenhar meio que em 3D. Vou desenhar como se a gente estivesse vendo a bobina por cima aqui. Aqui fica os anéis coletores, o eixo aqui no meio, né? O eixo aqui onde ele vai girar. Para ele girar nesse sentido aí, a corrente ela é injetada aqui, ó. Porque lembra que eu falei da regra da mão direita? A regra da mão direita, pessoal, ela não funciona só para circuito de corrente alternada, não, ela funciona para os dois, tá? Esse efeito, né, quando você passa a corrente elétrica aqui, ó,
ela vai dando uma volta, a corrente elétrica vai dando a volta, naturalmente, o que que ocorre? Formação de campo magnético em volta, aqui ele vai ficar nessa posição, aqui ele fica nessa posição aqui, ó, girando aqui, então ele sai daqui. Inclusive, até nos livros lá de física, né, aparece o xizinho, se ele está brotando aqui da tela, né, e se ele está entrando na tela aqui, é um pontinho, uma bolinha aqui, né? Então, ele tem um sentido, é por isso que a gente chama da regra da mão direita, que a mão direita, se a gente for simular aqui, ó, a gente consegue ver a direção dos nossos dedos aqui, é a direção do campo magnético, por isso que eu coloquei a seta aqui. E por sua vez, lembra que eu falei? A sua mão aqui espalmada aqui, ó, a força, ela sempre é como se eu tivesse algo colado aqui na minha mão, ó. A força tá sempre o quê? Em 90 graus. A força tá sempre perpendicular à palma da minha mão aqui, ó. A corrente elétrica é o meu dedão e o campo magnético aqui, ó, ele vai ficar em volta do condutor aí. Então, quando a gente pensa em injeção de corrente magnética, ou de corrente magnética, de corrente que gera campo magnético, lembra que ela também tem mais outra coisa que aparece aqui, né? No caso, uma força, né? Uma força perpendicular. Aí eu vou desenhar um pontinho aqui, ó, mostrando que ela tá vindo aqui para cima, aqui para a tela, né? Aí quando ela chega aqui, aqui no eixo, ela continua. E quando ela vira para cá, ó, aí só você vai usando sua mão. Aí, ó, vira para cá, ela fica para baixo. Aí a força para baixo aqui, ó, o vetor força. Aí aqui, esse verde aqui, ó, é o vetor densidade de campo magnético. Então, quando eu injeto corrente elétrica no enrolamento, ó, olha a primeira ideia, né? A ideia larval. A ideia de que se você usa um freio mecânico, você pode travar, né? Tem motores aí que você pode utilizar isso. Ó, eu geraria a corrente elétrica para eu acionar esse travamento ali e aí acionar essa pinça e aí ela trava, né, um disco externo ali no motor, né, o pessoal chama de volante, né? Pode ser, que a ideia natural que a gente tem de freios de bicicleta, igual eu comentei. Agora, de freios de é, motores elétricos, né? Quando a gente pensa lá naquela primeira aula que eu deixei aqui para vocês, né? A primeira aula gravada aqui, quando a gente pensa em um princípio de funcionamento do motor, né? A gente não pode esquecer que quando a gente aciona ele, fecha o circuito, né? Primeiro tem a alimentação elétrica, né? O potencial elétrico que ele só fornece potencial, energia potencial elétrica. A corrente ela só vai aparecer no momento que eu fecho o circuito. Fechei o circuito, apareceu corrente. Se aparece corrente, em volta do cabo aparece campo magnético circundante ali. Se tem também, se tem corrente, se tem campo circundante, tem uma força perpendicular. Ou ela está para baixo, ou ela está para cima aqui, ó. É, aqui eu desenhei errado, viu, pessoal? Foi mal aqui, ó. Aqui ele tá subindo a tela aqui, né? Então tem que ser um pontinho, aqui tá certo. E aqui ele tem que estar entrando dentro da tela, né? Então aqui, ó, é a flash. É como se você estivesse visualizando uma flash, ó.
A flecha não tem aquela pena atrás aqui, que se você enxergar ela entrar aqui no papel, ó, ela tem esse formato, essa cruzinha. E o ponto aqui, ó, vai ter esse formato, esse pontinho dentro da circunferência aqui. Então, quando a gente pensa em injeção de corrente elétrica em uma máquina elétrica, ou seja, em um motor ou um gerador, existem essas forças operando nele lá. Mais em um motor, porque no gerador ele pega a energia mecânica, né, de uma queda d'água, por exemplo, e se tratando de gerador hidrelétrica, né, quando ele pega a energia mecânica e converte em energia elétrica. Aí, por isso que eu falei que isso é mais presente no motor, não é nem mais presente, mas é mais visível para a gente, porque o motor ele foi projetado para girar sozinho com a alimentação elétrica. Então, quando a gente fala de injeção de corrente elétrica, né, no motor para frear, pense que essa injeção vai ser no sentido de fazer com que o motor, né, injetando a corrente, vai haver campo magnético e vai haver vetores força. E isso vai fazer com que o motor gire, né? Só que ele vai estar girando. A questão é, eu vou mandar uma contracorrente, né? O pessoal fala uma contracorrente, ou seja, preferencialmente no sentido, eu lembro que acho que foi o esquema 2, se eu não me engano, deixa eu ver. Chave compensador, esteira triângulo. Aqui, ó, partida direta com reversão. Lembra que a gente faz lá aqui, ó, o intertravamento, ó, ligando o contato auxiliar normal fechado, ó, do outro contator, porque o contator ele tem o normal aberto e o normal fechado, os dois contatores, né? Assim como, por exemplo, o relé térmico, né? Ele tem o contato fechado, aberto e fechado, né? No relé térmico aqui, ó, o fechado dele é o 95, 96. E o aberto, se eu não me engano, é 97, 98, tá? E aí, obviamente, num relé de sobrecarga, nós utilizamos mais o fechado, porque, né, ele só vai desarmar quando tem um problema, uma sobrecarga, está acontecendo uma sobrecarga, aí ele vai desarmar. Por isso que ele é ligado normalmente no fechado. Mas tem a opção, todo equipamento de acionamento elétrico, pneumático, que a gente vai ver pneumático, hidráulico, tem essa opção, né, de normal aberto, normal fechado com retorno com mola, né? Que é uma opção para você fazer uma espécie de automatização, né? Uma espécie de lógica quando do acionamento de máquinas, né? Quando eu falo máquinas, eu estou falando além da elétrica, né? Máquinas no geral, tá? Máquinas de combustão interna, máquinas hidráulicas, máquinas pneumáticas, né? A pneumática hidráulica ela é motivada, né? A tração dela, no final das contas, é um motor elétrico, né? Das duas aí, né? Tanto para fazer o hidráulico funcionar, né? Para fazer a bomba lá, puxar o fluido no, no circuito hidráulico, né? E o pneumático para usa o compressor, né? Para fazer a compressão do ar e ele poder alimentar o sistema pneumático ali, é um motor elétrico, tá? Então, aí lembra aqui, ó, nessa partida direta com reversão, né? Aí lembra que a gente só, ó, aqui foi A, B e C, e o K2 aqui, que seria a reversão aqui no sentido anti-horário, por exemplo, você houve a mudança, ó, de uma fase aqui, ó. Ó, do A foi para o B continuou, né? Se mudou uma,
com certeza vai mudar outra. Ó. O C foi parar lá no A. O A foi parar no C, o C foi no A, né? Quando muda uma, automaticamente outra muda e só mantém, por exemplo, aqui nesse caso aqui, a fase B, tá? E aí só lembrando que para fazer essa fazer essa mudança de direção, eu tive que fazer o intertravamento, porque se eu fosse acionar e não fosse acionar, por exemplo, no sentido anti-horário e ele está girando no sentido horário, e eu deixar aqui simplesmente é, o selo ligado direto na bobina aqui da contatora, ia acontecer um curto-circuito, né? E mas o intertravamento foi o artifício que a gente estudou lá nesse esquema aqui, né? Que evita que isso aconteça, né? Na hora que liga, o normal fechado se torna aberto. O normal aberto se torna fechado, que aqui mantém o selo, né? Por isso que coloca no primeiro contato auxiliar aqui, ó, de cada um aqui para acionar o circuito o normal aberto, e aí, ó, ele colocou, foi até no segundo contato, ele poderia ter colocado no primeiro contato auxiliar fechado aqui, né? Aí era, era 11 12, né? Isso mesmo. Aí, por que que eu voltei aqui? Aí você pensaria, uai, pessoal, não vai dar ruim, não? Eu tô lá, o motor tá funcionando 12 aqui, e eu e vou frear ele aqui e injeto contra a corrente. Uai, então eu tenho que fazer um intertravamento? Isso vai dar ruim, não vai dar não, professor? Na hora que eu aciono o desligamento, essa injeção de corrente ela vai acontecer nesse instante, tá? Na hora que eu desligar, a injeção de contracorrente ela vai ocorrer exatamente nesse instante, ou seja, eu não vou o que seria o intertravamento, na verdade, vai ser o desligamento. Se eu desligar, né, igual acontece lá, se eu faço a ligação de dois botões ali para dar a partida, né, uma no sentido horário, outra no sentido anti-horário. Se eu desligar um e ligar o outro, não dá problema, né? Se eu fizer isso. Mas se ele tiver ligado, eu esquecer e tentar ligar o outro, vai dar o curto-circuito. Por isso que a gente tem que fazer o intertravamento. Mas nesse caso aqui, ele quer fazer o quê? O freio, né? O freio injetando corrente. Então a gente já pode já, né? é, já até fazer a lista aqui de materiais, né? Por exemplo, materiais necessários, né? Contator, ó. Um, dois, três contatores, né? Então, contatores, né? Aqui, ó, K1, K2 e K3. Três. Que mais? Aqui, ó, tem um transformador, né? Um transformador. Você pode colocar autotransformador, né? Ou transformador abaixador. Que ele vai diminuir a tensão aqui, tá? É, uma Esse módulozinho aqui, ele é de ponte completa aqui, ó. Então, é uma ponte retificadora em ponte completa. Ponte retificadora, pode pôr ponte retificadora completa.
completa porque ela vai pegar as duas. Lembra lá em eletricidade? Quando a gente estudou eletricidade, e era inclusive esse circuito aqui que a gente discutia aqui. O motor, obviamente, né? Tem um motor trifásico, não sei de quantos CV, né? Mas se é partida aqui, ó, a gente tá vendo que é partida direta e não tem nem um estrela triângulo, nem, né? Provavelmente é um motor aí com a potência aí pequena, né? Então, motor trifásico. E lá na descrição aqui da tarefa, pelo menos, deixa eu ver, essa aqui é atividade 2. Ele fala que ela é lá da Pneu Bom. A primeira atividade que aquele formulário é basicamente seria uma prova que o Matheus faz lá na empresa, né? Para demonstrar que ele conhece a nomenclatura, conhece o que que é uma botoeira, o que que ela faz, né? Todas as simbologias de máquinas elétricas, ó, motor trifásico. 6 a 12 e 12 contatos de ligação. Não fala qual que é não, mas provavelmente esse daqui por ser ligação partida direta, né? Provavelmente é menor que 5 CV. Vamos colocar aqui, ó, um quarto de CV. E aí, inclusive, ó, esse aqui é monofásico, né? Nós temos o trifásico aqui. Motor trifásico até não aparece aqui, ó, mas a gente fizer como é que fala? Uma regra de três aqui, é porque é o seguinte, quando você for fazer cálculo de motor, a primeira prioridade é você olhar na placa dele, tá? Na placa dele, mostra fator de serviço, né? Mostra fator de potência, mostra a relação corrente de partida, né, com corrente nominal. Então, assim, a prioridade é você olhar no motor. Se você não tem esse motor ali acessível em mãos, né? Dependendo aí do fabricante, ele tem mais qualidade ou uma menor qualidade aí. Porque é o seguinte, um dos fatores que indicam qualidade de um motor é o fator de potência natural que ele tem, tá? Quando você constrói um motor, o pessoal faz um teste, né? E calcula o seu fator de potência natural. E aí, geralmente, está lá especificado. Quanto mais próximo de 0,92, ótimo. Ele está dentro da especificação aí, né? Do pedido da Equatorial, né? Da concessionária de energia local. Até eu conversando com um colega esses dias, ele me falou, né? Que tem. Ele falou que tem uns motores da WEG, que ele estava vendo as reportagens aí, conversando até com fabricantes, né? Que teve um pessoal que veio aqui num workshop. Tem motores da WEG que está saindo, eles são um pouco mais caros, com a fator de potência de 0,96. O ideal é um, mas um você nunca chega. Mas assim, chegando a 0,96, né? Quanto mais próximo de um, melhor. Então, é quase, não é o rendimento, né? Mas quase como se fosse um rendimento de 96%, viu? Aí rendimento é um outro cálculo, né? Que você considera, mas vamos pôr nesses termos aí. É por isso que eu falei, a prioridade é olhar na placa do motor, que na placa, como ele foi testado pelo fabricante, você tem certeza que a relação de corrente de partida nominal é aquela, o fator de serviço é aquele,
fator de potência é, sei lá, 0,93, por exemplo, que é muito bom. Tem uns que eu já vi de 0,87, até menores, né? Motores que às vezes algum problema aí por exemplo, ele passa pelo controle de qualidade, né? Mas às vezes por algum problema ali de isolação, o fator de potência dele ficou baixo. E às vezes eles liberam esses para venda, né? Mas aí quem está comprando fica ciente que vai ter que fazer uma correção de fator de potência ali externa, né? Porque toda empresa faz, tá? Dependente da qualidade dos motores, ela faz essa correção do fator de potência, tá? Mas assim, é aquela história, quanto melhor a qualidade aí, você, né, o seu sistema vai estar mais enxuto, mais bem projetado. Então, prioridade, olhar na placa do motor ou do transformador. Segundo, na falta dele, você vai olhar nessas tabelas da concessionária, tá? Igual aqui, ó, não tem um quarto, por exemplo, ó, esse aqui é o motor trifásico, tá? Não tem, ó, tem um quarto aqui, mas é para motor monofásico. Trifásico aqui, aí lembra que a tensão trifásica nossa aqui é 380 raiz de 3, ou seja, 600, aproximadamente 660 volts, tá? Não é 380, só se a tensão monofásica aqui fosse o 127 volts, ou 110, né, que o pessoal falava antigamente. Tem muito manual que ainda mostra 110, mas não é 110 não, é 127. Beleza. É, Você olha aqui, você não vê, é só você fazer uma regra de três aqui, ó, por exemplo, já que eles são diretamente proporcionais matematicamente, né? Quanto maior a potência em CV, você concorda que maior vai ser a potência em watts aqui, né? E aqui, quando você olha, você está analisando um motor apenas, você analisa essa coluna aqui, tá? Primeiramente essa coluna aqui. Que os outros, quando você tem mais aqui, ó, tem esse fator de diversidade. Eu ia falar de diversificação. É, eu tava ministrando aula de outra coisa aí, pessoal. É, ó, 0,65 kW, né? Kilovolt ampere, né? Que é a potência. Então você pode fazer aqui, ó, um terço, né? Vale para um motor, né? 0,65 kVA, tá? Um quarto vale quanto, né? Então você faz isso. Porque assim, ó, se você usar aquela regra, um CV que a gente vê nos livros de física, né? Um CV equivale a 736 watts. Primeiro que você está vendo potência ativa, né? Ou, né, um HP, um horsepower 746 watt. Isso aqui funciona quando você está lá no segundo grau aí, fazendo exercício de física, né? Nem o pessoal da física mesmo tem o professor, né? O profissional que faz física, que ele dedica à docência, e tem o profissional da física que ele dedica à pesquisa e extensão, né? Nem o físico, que chamam de físico, né, o teórico, tem o teórico e tem o físico experimental. Nem o experimental utiliza esses valores, ele utiliza valores, né, mais aproximados. Por que que a segunda prioridade eu pedi para vocês usarem essa tabela aqui? Porque essa tabela, eles utilizam o método científico. O que que é o método científico? É uma forma de você, né, por experimento aqui. No caso, eles utilizam matemática, né? Eles pegam todos os modelos de um terço, de um meio CV, de três quartos, um e um meio, um CV de cada fabricante,
anotam o valor, né, da potência dele e, inclusive, quando ele colhe isso do fabricante, ou seja, a primeira prioridade, quando ele colhe direto do fabricante, a vantagem é que colhendo direto do catálogo ali, esse motor ele foi testado, foi aprovado e ele considera o quê? Fator de potência, fator de diversidade, fator de diversificação, né? É, corrente de partida, corrente nominal, tá? Numa teórica igual essa primeira aqui, não considera isso, tá? Inclusive, é, se você fosse considerar aqui, ó, mesmo nessa transformação aqui, você teria que pensar qual que é o fator de potência desse motor, dependendo do fator de potência dele, e aí eu vou ter a potência em kilovolt-ampere, tá? Aí por isso que a última coisa que você faz é fazer o cálculo na mão, utilizando essas unidades aqui, né? Utilizando essa regra aí. Essa regra é quando você quer provar pontos aí. Então, ó, aí seria um terço dá 0,33, né? Da dízima periódica, um quarto é 0,25. Aí seria 0,33 dividido por 0,33, né? CV, que é cavalo, né? Cavalo vapor, 0,25 vezes 0,65, tá? Vou sair mais exato aqui. Então, aqui, ó, porque aqui, ó, como é direto e proporcional, né? Multiplica cruzado aqui, vai ficar dividindo, né? Então, é um quarto vezes, que é o 0,25, né? Eu tô colocando em forma de fração porque o um terço aí, né? Aí ia ficar é, vezes, 0,25 vezes 0,65, tudo isso dividido, né? Por um terço. Aí deu aproximadamente, né, o de um quarto trifásico, né? Um quarto de CV trifásico, ele vai dar 0,480, é 0,4875 kilovolt-ampere. Aí tirando o quilo aqui, então daria aproximadamente aqui, né? Que é 10 a terceira, né? Anda três casas, 487,5 volt-ampere aqui. Então, se eu fosse fazer, né, por exemplo, né, um CV, já que estou fazendo um quarto, né? Aí seria quarto vezes. Aí, deixa eu usar o modo equação, que aí fica mais fácil. Quarto vezes 736, né? Aí 184. Mas e aqui, ó, é 184, né? Aí um quarto aqui de CV vai dar 184. 184 o quê? Watts, né? Não é volt-ampere. Daí
eu teria que ver o fator de potência. E lembra lá? Aqui é a potência aparente, potência reativa, o Q, né? Potência reativa, e aqui é a potência é, ativa, né? Que é essa daqui, ó. Aí o fator de. Eu teria, né, para achar a potência aqui, ó, aparente. Lembra que o fator de potência é o cosseno, né? O cosseno aqui do ângulo. Cosseno é o cateto oposto pela hipotenusa aqui, tá? Aí, ó, que é igual, é numericamente igual ao fator de potência, né? É o oposto. Ah, não, o oposto é o seno, foi mal. É o adjacente, né? Que é o que a gente quer achar, por isso que é cosseno. É o adjacente pela hipotenusa, que é o S aqui. Então, eu acharia multiplicando, né, a potência ativa pelo fator de potência, que é o cosseno aqui, né? E aí, já achando ele em radiano aqui, né, que é o, por exemplo, se eu fosse considerar que esse motor, aí esse que é o problema, né? O motor você não sabe, né, teórico aqui. Então, para você pensar ele sendo ideal usando o fator de potência que é aproximadamente 23 graus ali, né? O 0,92 aqui, então seria 184 vezes 0,92, que aí, ó, 184 vezes 0,92, aí daria 169, ó. Muito longe ainda, né? 169, vírgula. E aqui não tá errado, tá bom? Não tá errado por quê? Porque vamos supor que esse motor fosse, né, tivesse um fator de potência natural ruim, né? Se ele tivesse ruim, ele daria provavelmente bem maior do que esse daqui, ó. Então aqui eu estou considerando, dentro desses 487 aqui, a potência total, eu estou considerando parte dele aqui, o que realiza trabalho, e a parte ruim aqui, né? Que é o involt, que é o reativo aqui, ó. Isso aqui é o total, né? E geralmente essa ruim que eu chamo aqui não é nem ruim, porque se eu não tiver consumo de campo magnético aqui, para ele gerar esse campo magnético, o eletroímã aí, ele não gera torque, né? O motor nem funciona, ele nem gira, né? Então aqui, ó, é porque eu lembrei disso daqui, eu tô com outra turma, né, com instalação industrial aqui. Aí eu lembrei deixa eu falar para os meninos, né, como que poderia executar esse cálculo, né? Primeira prioridade, olhar na placa do motor, que é o que vocês já fazem lá no laboratório. Segundo, olhar na tabela da concessionária, porque para conferir, para confeccionar nessa tabela, utiliza o método científico, ou seja, utiliza dados reais ali, né? Faz uma média aritmética, faz uma média ponderada ali, né? Faz um cálculo de desvio padrão. O desvio padrão, né? Você fazendo no cálculo lá que a gente estuda em estatística, você consegue né, uma potência que é ativa, né? Muito próxima da real, com desvio padrão, né? Ou para mais ou para menos, muito pequeno, tá? E aí, no último caso, é você fazer ele na mão. Porque aqui, ó, eu considerei ele na melhor situação. Mas será que o fator de potência desse motor, será que ele realmente é 0,92, né? Provavelmente não, né? Para a gente dimensionar o sistema.
E só vai acontecer isso na hora que fizer a correção do fator de potência. Mas eu preciso ter as características reais desse motor para eu poder dimensionar, por exemplo, o banco de correção de fator de potência. Então, beleza. Ah, vamos fazer a simulação, né? Já estava quase esquecendo. Então, vocês entenderam, né? Na hora de injetar, você pode injetar corrente, que é a técnica aqui, ou pode utilizar simplesmente uma pinça, né? E aí que entra o. Tem mais coisa aqui, ó. Por exemplo, o relé, né? Relé de tempo. É importante a gente utilizar um. Aqui não tá com. Ele não tá desenhado aqui, não. Mas. É, pegar aqui o simulador, já que a gente finaliza. Ó, aqui ele não mostra. Na verdade, aqui, ó. Deixa eu ver, liga. Normal fechado, aqui normal aberto. Fechado fica aberto e aberto fica fechado. Ó, aqui é bom relé de tempo, embora aqui não. Entendi. Por exemplo, você dá a partida aqui nesse motor, embora ele seja um motor de baixo fator de potência. Bom, já liguei aqui os dois, né? Baixo fator de potência, você concorda que ele vai continuar com a inércia, né? Aí o objetivo de injetar corrente contra-corrente aqui, né? Oposta aqui, é você gerar o quê? Um vetor força oposto ao sentido de giro dele aqui. E aí ele naturalmente vai parar. Só que o problema de eu injetar a corrente aqui, ó, se fosse a pinça, na hora que eu desligo e aí a pinça é acionada, ela vai travar o motor, né? A menos que eu acione depois novamente, ela destrava ali, né? Ela vai travar, vai frear o motor ali. Eu preciso colocar o relé de tempo aqui, ó, aqui não tá. Na verdade, deveria ter aqui, ó. Deixa eu ver se ele desligando, tá certo? Beleza. Você injeta corrente aqui, ó. Aqui ficou faltando, tá? Esse desenho aqui, ó. Teria que colocar aqui, ó, um relézinho. Esse daqui, ó. Um relé de tempo aqui. Por quê? E na hora que eu acionar aqui o desligamento,
eu aciono a frenagem. É o que tá fazendo aqui, ó. Acionei a frenagem, ou seja, esse transformador aqui, ele está convertendo energia, né, é, alternada maior, né, por exemplo, 380, se aqui for 127, vai ser 220, tá? Se fosse no nosso aqui, no nosso sistema, para injetar 220 aqui, eu utilizaria só uma das fases e na outra aqui eu colocaria no neutro, tá? Aí aqui tá fase e fase. Ou ele, se fosse aqui em Goiás, aqui seria 380. Se fosse fora, onde é 127, né, seria 220. Então, para nossa situação, eu colocaria ele aqui no em uma das fases e no neutro, né, que aí daria 220. Beleza. Esse transformador é justamente para diminuir, tá? Diminuir a tensão, né? Como aqui não fala nada, só fala do funcionamento, né? Diminui a tensão, sei lá, tô chutando aqui para uns alternado, viu? Sei lá, 24 volts, alternado ainda. Aí o que que vai acontecer? Ele vai ter que, na hora que desligar, né? O contator aqui, o um, ele vai ter que abrir, né? Ou seja, desligar o circuito. Vai ter que, no funcionamento normal, né? K1. Na hora que eu desligo, o K1 abre, o K2 e o K3 fecha, né? Porque ele vai alimentar o transformador pelo K2, né? Vai pelo K3, vai alimentar a ponte retificadora completa, né? A de onda completa, que aí ela vai fazer uma onda mais ou menos desse jeito aqui, ó. E daqui, ó, ele simplesmente, esses módulos aqui, ó, deixa eu tirar aqui o menu flutuante que está me atrapalhando aqui. Ó, esse aqui, ó, uma bichinha dessa aqui, ó. E aí, ela, naturalmente, essa daqui não tem capacitor não, viu? Então ela vai gerar uma onda pulsante, tá? Ela gera uma onda pulsante e essa onda pulsante aqui é o suficiente, tá? Para ser injetada aqui. Se eu quisesse utilizar um único desses daqui, eu teria que utilizar um transistor aí, um SCR, que aí ele faz ele já pega a onda senoidal e ele faz a conversão dela direta em contínua, tá? Tem transistor que faz isso, né? A gente vai ver mais para frente. Só que a ponte retificadora aqui, só com diodo, né, sem transistor, ela converte para ponte pulsante. Daí eu teria que ter um capacitor aqui para ele fazer o alisamento da onda, né? Só para a gente lembrar disso. Aí o capacitor ele carregaria, né? Descarregaria um pouco, carregaria mais, descarregaria um pouco aqui, né? E no final das contas, se a gente fosse olhar no osciloscópio, ficaria mais ou menos assim, né? E aí, dependendo da qualidade do capacitor, né? Melhor dizendo, da capacitância, né? Da capacitância, eu teria esse ripple, né? O ripple menor possível para ele ficar o mais linear aqui. Mas nesses sistemas industriais, ele só utiliza essa ponte retificadora aqui mesmo, né? Que aí ela vai gerar uma pulsante. Então, no final das contas, não é contínua de verdade mesmo aqui, se for utilizar essa ponte retificadora. Mas é o suficiente, se injetou corrente, lembra? Eu tenho campo magnético circundante e eu tenho vetor força perpendicular, né? Em lados opostos do motor.
Então, eu vou gerar, querendo ou não, né? Se fosse contínua, se fosse alternada, querendo ou não, eu vou gerar a frenagem, tá? Então, ele vai injetar a corrente aqui, gerei frenagem. Só que ele vai o quê? Na hora que ele frear totalmente, né? Na hora que ele ficar em repouso zero, ele vai começar a girar, só que girar ao contrário. Então eu tenho que limitar isso, né? Eu tenho que, mesmo que se ele ficasse, mesmo se ele não girasse, ele só parasse, essa injeção de corrente com o motor parado não é boa. Por quê? Porque o motor ele já utiliza o seu movimento giratório ali de propósito para resfriar o enrolamento. Então, mesmo que se ele injetasse corrente, ele não, né? Aí ele vai parando porque ele vai gerando uma força oposta ali, né? Por isso que ele vai ficando mais pesado, vai parando. Aí na hora que ele entra em inércia total, se continuar, ele vai girar ao contrário, né? Então, é bom eu colocar um relé de tempo. Por que que eu falei que aqui está errado aqui? Porque se eu continuar injetando, você concorda que ele vai parar, mas ele vai começar a girar no sentido contrário. Não é isso que eu quero. Eu quero é que ele frene, né? Eu quero que ele pare, tá? Então, por isso que o relé de tempo está aqui, ó. Vamos fazer o acionamento dele aqui, ó. Pá, começou a girar, né? Tá vendo? Ó, ele fechou do jeito que tá falando aqui, ó. Fecha K1, beleza. Fechou K1. Aí agora ele vai, né? Eu vou frear, tá? Tanto que na simulação aqui, ó, ele o de desligar aqui já tá ligado com o chaveamento do K2 e do K3, ó. Só que aí ele tá contando o tempo aqui, ó. Contou o tempo, ó, zerou. Zerou, aí agora ele abre K2 e K3 e para de injetar corrente. Então ele, né, aí seria mais ou menos um tempo ali, você colocaria um tempo ali que ficaria bom para ele parar, né, ou frear totalmente ali, né, e não começar a girar de novo, né? Porque aí, se ele para e começa a girar de novo, ele vai gerar novamente o quê? Uma corrente de partida, né? Eu sei que ele é provavelmente, né? Eu chutei aqui um quarto de CV, né? Pode ser até um quinto de CV, mas querendo ou não, ele vai dar partida direta novamente, né? Porque ele vai ficar total repouso e depois ele começa, né, a girar devagarzinho, pico de corrente, aquela mesma história que a gente conhece. Aí, do mesmo jeito, a primeira etapa é montagem, né? Igual eu falei na aula passada, montagem, e depois é o teste, né? Que aí você pode literalmente ligar ele, se ele for, né, testar o sistema, se o motor ali for um quadrinho pequeno, ou então testar só o comando aqui, né, para ver o comportamento, porque aí você vai ter certeza que ele vai funcionar em conformidade aqui, ó, desligando aqui, ó. Ó, o relé de tempo aqui tá para 5 segundos aqui, ó. Então ele tá setado aqui para 5 segundos, né? Então tá faltando um relé de tempo aqui, ó, que não tem, ó. Até no final aqui, ó, bloqueando K1 e K2 e K3. É, não, bloqueando K1, ok. K2 e K3 ligados, aplicam no motor injeção de corrente contínua que é pulsante, viu? Não é contínua, não. É, que, consequentemente, provoca sua frenagem imediata aí, beleza. Mas aí é aquela história. Você concorda que se eu não tiver um relé de tempo para parar, né? O K2 e o K3 vai ficar ligado, né? Pelo que a própria descrição dele aqui, ó, o K2 e o K3 vai ficar ligado, vai ficar ligado e injetando corrente. Aí vai acontecer o que eu falei. Ele vai parar, mas ele vai gerar
o contrário aí, né? E se ele parasse e ficasse injetando corrente, também era problema, porque essa injeção de corrente por um longo período aí sem ele girar, vai aquecer, vai derreter a resina e aí o motor vai entrar em curto, beleza? Então é isso, pessoal. Até abrir minha análise aqui, ó, só para vocês. Essa análise aqui, ó, o último. Ah, eu tinha até mostrado, ó, para outra turma. Que eu tinha aberto aqui a análise com um relezinho de tempo, ó. Aí, é porque a gente. Essa daqui é porque ela faz um tempo já. Aí na outra turma, acho que na próxima semana. Não, nessa semana é que eu vou ministrar essa aula aqui também para eles. E aí, ó. A escolhi foi esse aqui, ó. Olhei no catálogo aqui, o Wanderlei, esse aqui, ó. Que é o mais comum que o pessoal utiliza aí. Tem um verdinho também. É um verdinho assim, até o. Tem uns alunos que chamam ele de militar aí. Então, montagem, né? A etapa da montagem, etapa do teste, os riscos, né? Risco mecânico na montagem, risco elétrico, né? De choque aí na fase do teste aqui, né? Mesmo com circuito de comando, dependendo se o comando ele, porque o comando ele pode ser ligado se, né, quando vocês forem trabalhar, ou já trabalharem na área aí, né, vão perceber que o comando eu posso ligar ele tanto na alternada quanto na contínua lá. Então é isso, pessoal. Já estou meio atrasado para outra aula aqui. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula. Tchau, tchau, gente.